Minha esposa me traiu e me deixou dizendo, você devia ser grato. Estou te libertando, você estava me segurando. Eu sorri. Ela não sabia que eu tinha ganhado na loteria. No dia seguinte em que ela assinou os papéis da separação, a liberdade dela custou milhões. Eu, homem de 38 anos, assinei os papéis da separação numa quarta-feira, ganhei 8,7 milhões de dólares. Na quinta, minha ex-mulher descobriu 3 meses depois. Deixa eu explicar direito. Minha esposa e eu fomos casados por 7 anos sem filhos. O Keno final foi uma bênção. No ano passado ela começou a agir diferente, passava mais tempo na academia, comprou roupas novas, do nada começou a se importar com a aparência de um jeito que não se importava antes. Sinais clássicos, mas eu ignorei porque aparentemente sou um idiota. Ela trabalhava como higienista dental e ganhava um bom salário, cerca de 55 mil. Eu sou eletricista, trabalho sindicalizado, ganhando uns 72 mil. Nós vivíamos confortavelmente, mas sem extravagâncias, dividíamos as contas proporcionalmente aos nossos salários, tínhamos contas separadas, mantínhamos as coisas assim. O divórcio dos meus pais me ensinou essa lição cedo. 3 meses atrás ela me chamou para conversar depois do jantar. Preciso te contar uma coisa, eu estou saindo com alguém do trabalho. O nome não importa, o que importa é que não estou mais feliz. Não estou faz tempo. Foi assim, sem rodeios, sem sugerir terapia, nada. Há quanto tempo? Eu perguntei. 6 meses. Olha, eu não me orgulho, mas aconteceu. Você é um cara legal de verdade, mas você é acomodado, você não quer mais da vida. Você chega em casa, vê TV, vai dormir. Eu preciso de alguém com ambição, alguém que está crescendo na vida. Então você está me deixando para um dentista. Na verdade ele é um cirurgião dentista. E sim, eu já falei com um advogado. Eu quero que seja simples, sem brigas, só dividimos nossas coisas e cada um segue sua vida. Você devia mesmo é ser grato. Estou te libertando. Eu é que estava me segurando, tentando me encaixar na sua vidinha pequena. A audácia dessa frase, como se ela estivesse me fazendo um favor, me traindo e me deixando. Tá bom, vamos simplificar então. Nós tínhamos comprado a casa 3 anos antes por 285 mil, agora valia uns 320. Minha caminhonete, o sedã dela, uma poupança de uns 18 mil no total. Móveis, coisas normais, nada de grande valor. O advogado dela preparou os papéis da separação no nosso estado. Você primeiro protocola a separação e depois de um tempo de espera finaliza o divórcio. Os papéis basicamente diziam que dividiríamos tudo 50 a 50. A casa seria vendida e o lucro dividido. A poupança também, cada um ficava com seu carro e seus pertences pessoais. Meu advogado deu uma olhada. Ele disse, está justo considerando a situação, você está saindo no lucro. Sinceramente, sem filhos, sem pensão, separação limpa. Assina e segue em frente. Assinei na quarta-feira, 18 de outubro. Ela se mudou no fim de semana, foi direto para a casa do tal cirurgião dentista. O cara tinha uma casa bonita, aparentemente muito melhor que o nosso humilde 3 quartos. Na quinta feira, 19 de outubro, eu comprei meu bilhete de loteria semanal, a mesma coisa que eu fazia há 5 anos. Toda quinta-feira depois do trabalho, um jogo rápido 20. Meu pequeno ritual, nunca tinha ganhado mais de 50. Sábado de manhã, dia 21 de outubro, enquanto tomava meu café, conferi os números, acertei todas as 6 bolas. O prêmio 8,7 milhões de dólares apenas para mim, sem outros ganhadores para dividir. Eu fiquei encarando aquele bilhete por 30 minutos seguidos, verifiquei os números 8 vezes, fui ao posto de gasolina onde comprei, pedi para verificarem na máquina deles, ganhador 8,7 milhões de dólares. 2 dias depois de assinar os papéis da separação, minhas mãos tremiam tanto que mal consegui dirigir de volta para casa. Liguei para a loteria e iniciei o processo de reivindicação. Eles me aconselharam a arrumar um advogado imediatamente, um advogado diferente especializado em ganhos na loteria. Aquele advogado, um cara mais velho que já tinha lidado com 3 ganhadores antes, me fez uma pergunta. Primeiro, você é casado, atualmente separado? Assinei os papéis na quarta. Ele na verdade sorriu e o bilhete foi comprado depois, no dia seguinte. Sim, então parabéns 2 vezes. Neste estado, os prêmios da loteria são considerados propriedades separadas se adquiridos após o protocolo da separação legal. A sua ex-esposa não tem direito a nenhum centavo desse dinheiro. Eu quase chorei, o timing foi uma loucura. Um dia antes e ela teria direito a metade, 4,35 milhões de dólares, indo para alguém que acabará de me dizer que eu estava segurando. Fizemos tudo certinho, peguei o valor à vista, cerca de 5,1 milhões. Depois dos impostos, paguei a minha parte da casa imediatamente. Disse ao advogado dela que queria que fosse vendida rápido. Comprei um apartamento legal no centro, nada exagerado, 380 mil. Paguei à vista, coloquei a maior parte do resto em investimentos, guardei uma parte para as despesas do dia a dia.
Pedi demissão do meu emprego não por preguiça como ela insinuou, mas porque eu finalmente podia perseguir algo que eu realmente queria fazer. Comecei a fazer aulas de design de arquitetura, algo que sempre me interessou, mas que não podia me dar ao luxo de seguir por 3 meses. Não contei a ninguém exceto ao meu advogado e aos meus pais. Não postei nada nas redes sociais, não mudei meu estilo de vida drasticamente, só vivi quieto no meu novo apartamento. A casa foi vendida em fevereiro, ela recebeu a metade do lucro, uns 160 mil depois das taxas e do pagamento da hipoteca. Eu recebi minha metade também, que só juntei aos investimentos. Foi aí que alguém do consultório dentário dela me viu. Eu estava num restaurante chique no centro, bem vestido, me reunindo com o meu consultor financeiro sobre algumas oportunidades de investimento. A colega dela aparentemente ligou para ela na mesma hora. Atualização: 3 dias depois daquele encontro no restaurante, ela me mandou uma mensagem. Foi o primeiro contato desde que ela se mudou meses atrás. Oi, podemos conversar? Ignorei. Ela mandou outra mensagem 1 hora depois. Eu sei que você está vendo isso, precisamos discutir algo importante. Eu respondi: vá advogado, fale com o meu advogado para qualquer coisa relacionada ao divórcio. Isso não é sobre o divórcio, é sobre a gente. Eu cometi um erro, podemos por favor tomar um café? Quase dei uma risada. Bloqueei o número dela. No dia seguinte a mãe dela ligou. Eu sempre me dei bem com a mãe dela, uma senhora simpática, até senti pena de como isso ia ser. Oi querido, eu sei que as coisas terminaram mal entre vocês, mas ela quer muito conversar com você. Ela tem pensado muito. Estamos separados, não temos mais nada a conversar. O divórcio vai ser finalizado em alguns meses. Ela sabe que cometeu um erro. Aquela coisa com o cirurgião não deu certo. Ele não era quem ela pensava que era. Ela percebeu agora que trocou algo real por algo superficial. Isso é uma pena para ela. Eu segui em frente. Ela te viu no centro, naquele restaurante caro, roupas novas, relógio novo. Você está indo bem? Ela está feliz por você. Sério, ela só quer conversar, ver se talvez existe uma chance. Não existe. Me desculpe, eu sempre gostei de você, mas a sua filha me traiu e me disse que estava me fazendo um favor ao me deixar. Chega para mim, mas você claramente está bem agora. Talvez a saída dela te empurrou para algo melhor. Você devia agradecê-la. Sério, desliguei o telefone. Os malabarismos mentais dela eram impressionantes, devo admitir. Então o advogado dela ligou para o meu. Aparentemente ela queria revisar os termos da separação porque soube que eu tinha adquirido novas circunstâncias financeiras e que o acordo original foi feito sem a divulgação financeira completa. Meu advogado cortou isso rapidinho. O acordo de separação foi para os bens adquiridos durante o casamento. Quaisquer bens adquiridos após a separação legal não são propriedade do casal. Sua cliente não tem nenhum direito, mas eles insistiram. Protocolaram um pedido para atrasar o divórcio final, alegando que havia bens não divulgados que precisavam ser investigados. Aquilo me custou $3.500 em honorários advocatícios para lutar contra o juiz. Olhou para a linha do tempo, olhou para o advogado dela como se ele fosse um idiota e negou o pedido. 2 semanas depois estou no mercado e ela está lá. Não foi uma coincidência. Por favor, deixe eu falar com você por 5 minutos. Não, eu sei sobre o bilhete da loteria. Claro que ela sabia. A colega de trabalho dela provavelmente juntou as peças. Viu meu nome quando a lista de ganhadores da loteria se tornou pública. Bom para você, você ganhou milhões e você vai ficar com tudo. Depois que eu passei 7 anos com você, você passou 6 meses me traindo. Você me disse que eu não tinha ambição. Você disse que estava me libertando da minha vidinha pequena. Parabéns, você conseguiu. Aproveite a sua liberdade. Isso não é justo. Eu cometi um erro que você vai me punir para sempre. As pessoas já estavam olhando. Mantive a voz calma. Você fez a sua escolha. Você foi embora. Você queria alguém que estava crescendo na vida. E aí, como está o cirurgião dentista? O rosto dela ficou vermelho. Ele me largou 3 semanas depois que eu me mudei. Disse que eu era dramática demais e que não era o que ele esperava. A longo prazo eu tive que voltar a morar com os meus pais. Que pena de verdade, mas não é problema meu. Nós fomos casados. Esse dinheiro devia ser dividido. Nós estávamos separados quando eu ganhei legalmente. O seu advogado confirmou isso várias vezes. Aparentemente porque você teve sorte com o timing. Você fez de propósito. Você sabia que ia ganhar e me apressou para assinar aqueles papéis. A desilusão era incrível. Eu te aprecio. Você é quem traiu. Você é quem tinha um advogado preparando os papéis. Você mal podia esperar para ir embora. Eu mereço a metade. Eu era sua esposa. Você abriu mão desse título quando dormiu com outra pessoa. Acabamos aqui. Virei as costas e fui embora. Ela me seguiu até o meu carro gritando sobre como eu era egoísta, como eu tinha mudado, como o dinheiro tinha me corrompido. Entrei no carro, tranquei as portas e fui embora. Ela ligou de números diferentes a semana toda, deixou recados que iam desde o apologético: eu sinto muito, eu estava confusa, podemos por favor tentar de novo, até o raivoso: você vai se arrepender disso, vou te levar ao tribunal e conseguir o que eu mereço, e o manipulativo: eu estou lutando tanto que mal consigo pagar o aluguel, você tem milhões e não vai me ajudar nem um pouco. Tive que trocar de número de novo. Atualização 2: o advogado dela ficou criativo. Ele
Entrou com um pedido alegando que eu comprava bilhete de loteria durante o casamento e portanto o bilhete premiado foi adquirido com recursos do casal e deveria ser considerado propriedade comum. Meu advogado literalmente deu risada quando me contou. Eles estão desesperados, ou ele disse, ou mais precisamos responder. Eu forneci extratos bancários mostrando que eu gastava 20 por semana em loteria da minha conta pessoal há 5 anos, um padrão estabelecido, um hobby pessoal claramente documentado. O bilhete premiado foi comprado com meu dinheiro da minha conta após a assinatura dos papéis de separação. O juiz não ficou nem um pouco impressionado com as táticas do advogado dela, negou o pedido e ainda aplicou uma sanção ao advogado dela por apresentar alegações frívolas. Ordenou que ela pagasse $800 pelos meus honorários advocatícios. Adivinha, ela não tinha os 2.800. A mãe dela ligou para o escritório do meu advogado tentando negociar um plano de pagamento. Foi aí que a verdadeira sensação de direito começou. O pai dela apareceu no meu prédio. O condomínio tem segurança, então ele não conseguiu subir, mas ficou esperando no lobby chegar em casa. Você vai mesmo fazer isso com a minha filha? Deixar ela se virando enquanto você vive como um rei? Sua filha me traiu, sua filha me deixou, sua filha assinou os papéis de separação concordando em dividir apenas os bens do casamento. A loteria foi ganha após a separação. Não é o dinheiro dela, é errado, moralmente errado. Vocês eram casados, ela merece alguma coisa. Ela recebeu a parte dela da casa, 160 mil, isso é o que ela merece. Aquele dinheiro se foi aluguel, parcela do carro, terapia por causa do que você fez com ela. O que eu fiz com ela? Você está falando sério? Você a humilhou. Todo mundo sabe que você ganhou milhões logo depois que ela saiu. Eles pensam que ela é uma idiota. A vida dela está arruinada por causa do seu timing. A vida dela está arruinada porque ela me traiu e me deixou por alguém que a largou 3 semanas depois. Nada disso é culpa minha. Por favor, vá embora, vou processar você. O mesmo, alienação de afetos, sofrimento emocional, alguma coisa. Você não pode simplesmente. A segurança o escoltou para fora. Eu registrei um boletim de ocorrência sobre o assédio. Conseguimos uma notificação formal de impedimento de entrada para ele. O divórcio foi finalmente finalizado em abril, limpo e simples como havíamos planejado. Originalmente ela não conseguiu nada extra. Eu fiquei com o prêmio da loteria. O juiz deixou muito claro na sentença final que o dinheiro da loteria era propriedade separada, mas ela não tinha terminado. Descobri que ela estava contando a todos no consultório dentário que eu tinha roubado um dinheiro que era legitimamente dela, que eu tinha manipulado o timing de propósito, que eu sabia que ia ganhar e a enganei para assinar os papéis mais cedo. Uma das colegas de trabalho com quem eu sempre fui amigável entrou em contato comigo em particular e não sei se você sabe, mas ela tem falado umas coisas bem absurdas sobre você. Só achei que você devia saber. A maioria de nós não acredita, mas ela se convenceu de que essa narrativa é real. Aparentemente ela tentou voltar com o cirurgião dentista e apareceu no consultório dele várias vezes. Ele ameaçou pedir uma ordem de restrição, então ela começou a namorar um cara novo que conheceu online e contou a ele toda uma história triste sobre o ex-marido malvado que ganhou milhões e não quis dividir. De acordo com minha fonte no consultório, esse novo namorado estava convencido de que eu era um monstro e queria ajudá-la a conseguir justiça. Eles apareceram juntos no meu prédio uma noite. A segurança me ligou e perguntou se eu queria que os removessem. Sim, por favor. Assisti pela câmera de segurança enquanto eles discutiam com o guarda. O namorado ficou agressivo, se fazendo de durão. A segurança chamou a polícia. O namorado foi preso por desacato e ela me ligou da cadeia, sim, da cadeia, usando a única ligação dela para gritar comigo porque o namorado dela foi preso. Você é inacreditável, sabia? Você destruiu a minha vida. Tudo estava bem até você ganhar aquele dinheiro. Agora nada dá certo para mim. Não consigo manter um relacionamento, não consigo pagar meu apartamento. Todo mundo acha que eu sou burra. A culpa é sua. Você me traiu, você me deixou, você me disse que eu não tinha ambição. Essas são as consequências das suas escolhas. Pare de me contatar ou vou pedir uma ordem de restrição. Desliguei. Protocolei o pedido da ordem de restrição. No dia seguinte a audiência na corte foi brutal. Ela apareceu com um advogado novo, um cara barato que claramente não entendia a situação. Ele tentou argumentar que eu estava assediando ela, exibindo riqueza e recusando pedidos razoáveis de ajuda. O juiz leu toda a minha documentação, as mensagens dela, as ligações, o assédio dos pais, o incidente com o namorado, tudo. Senhora, disse o juiz, seu ex-marido ganhou dinheiro após a separação. Ele não te deve nada. Você que o tem assediado há meses. Se você contatá-lo novamente, enfrentará acusações criminais. Ordem de restrição concedida 1 ano sem contato. Ela chorou, disse ao juiz que eu tinha arruinado a vida dela. O juiz não se comoveu. Você fez suas escolhas, ele não é responsável pelo seu arrependimento. Estamos encerrados aqui. Atualização 3. Já se passaram 8 meses desde a ordem de restrição. A vida tem estado tranquila. Concluí meu primeiro ano de aulas de design de arquitetura e parece que sou realmente bom nisso.
Um professor sugeriu que eu me candidatasse a um estágio num escritório conceituado no centro e eu consegui. Não é remunerado, mas eu não preciso do dinheiro, preciso da experiência. A divisão do divórcio foi exatamente o que havíamos acordado originalmente. Eu perdi cerca de 160 mil da venda da casa mais outros 9 mil da metade dela na nossa poupança. Os honorários advocatícios, durante toda essa confusão, me custaram cerca de 28 mil, mais valeram cada centavo. Pela paz de espírito ela recebeu os 160 mil da casa e só nada do dinheiro da loteria, nenhuma pensão, nada extra. O juiz tinha sido muito claro na sentença final. As tentativas dela de reivindicar o prêmio eram infundadas e beiravam o assédio. Descobri através de amigos em comum que ela se mudou para outra cidade, um novo emprego num consultório odontológico por lá, está namorando alguém novo, um contador supostamente. Ela diz às pessoas que é divorciada e nunca menciona a situação da loteria. Um recomeço, suponho. Os pais dela me mandaram uma carta. Uma carta de verdade de papel, já que não podem me contactar diretamente sem violar a ordem de restrição. Basicamente disseram que estavam desapontados com a forma como eu lidei com as coisas, que eu tinha mudado, que o dinheiro me deixou frio. Minha mãe deu risada quando mostrei a ela: você não mudou, você só parou de deixar as pessoas passarem por cima de você. Ela está certa, eu do passado teria me sentido culpado, talvez tivesse dado alguma coisa a ela só para manter a paz, teria deixado a família dela me fazer sentir o vilão, mas eu não sou o vilão. Eu tive sorte com o timing, sim, uma sorte incrível, mas eu não fiz nada de errado. Eu comprei um bilhete de loteria depois que ela me deixou, depois que ela me disse que eu não tinha ambição, depois que ela deixou o cristalino que tinha terminado com o nosso casamento. O dinheiro não me mudou, só me deu a liberdade de parar de aceitar menos do que eu merecia. Sinto mal por ela estar passando dificuldades, honestamente não. Ela fez a cama e deitou nela. Ela escolheu me trair, ela escolheu ir embora, ela escolheu zombar da minha vidinha pequena na sua saída. O fato de eu ter ganho dinheiro logo depois não muda nada disso. Algumas pessoas acham que eu devia ter dado alguma coisa a ela, é a coisa certa a fazer. Vocês foram casados por 7 anos, ela não sabia que você ganharia milhões, mas por quê? Porque eu deveria recompensar alguém que me traiu? Porque nós estávamos legalmente conectados. Por acaso, quando a sorte sorriu para mim, porque ela se arrepende das escolhas agora que as consequências apareceram? O timing foi puro acaso. Eu poderia ter ganho na semana anterior e ela teria ficado com a metade, poderia ter ganho um ano depois e não faria diferença nenhuma, mas eu ganhei no dia seguinte a nossa separação legal, e esse time é a única razão pela qual eu fiquei com o que é meu. Ela queria liberdade da minha vidinha pequena, ela conseguiu. Eu queria liberdade de alguém que não me respeitava, eu também consegui, nós dois conseguimos o que pedimos. Ela só está brava porque eu também ganhei 5,1 milhões de dólares. Problema não é meu, eu estou bem, muito bem, vivendo num lugar bom, perseguindo algo que me apaixona sem estresse por dinheiro, construindo uma vida que me faz feliz, não uma vida que deixa outra pessoa confortável. O advogado dela tentou um último e desesperado recurso no mês passado com um argumento sobre circunstâncias inconcebíveis, enriquecimento ilícito. O juiz nem ouviu os argumentos, simplesmente rejeitou a petição de imediato e ameaçou aplicar sanções se continuassem a apresentar alegações infundadas. Essa foi a última notícia que tive de qualquer um deles. Às vezes à noite eu penso naquela quarta-feira, e se eu tivesse esperado, e se eu tivesse levado mais alguns dias para pensar antes de assinar aqueles papéis, eu teria ganho na loteria, ainda tecnicamente casado, mesmo que sépia que ter dado a ela milhões, mas eu não esperei. Ela queria sair imediatamente, mal podia esperar para começar a nova vida com um cirurgião dentista, e essa impaciência custou a ela 4,35 milhões de dólares. A ironia é linda, ela foi embora porque eu não era ambicioso o suficiente, porque não estava crescendo na vida. Agora eu estou literalmente projetando prédios enquanto ela ainda está limpando dentes em outro estado. Ela queria alguém com mais garra, alguém perseguindo o sucesso, alguém indo a lugares. Eu não estou mais perseguindo nada, o sucesso me encontrou e eu sou grato todos os dias por ele ter me encontrado. 24 horas depois que ela foi embora, ela me libertou, foi a melhor coisa que ela já fez por mim. Eu só gostaria que ela soubesse o quanto ela estava certa sobre isso.